Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus respondeu: fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, que eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-me a porta. Ele responderá: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste nossas praças. Ele, porém, responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando vires Abraão, Isaque e Jacó, junto a todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançado fora, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há muitos que serão os primeiros, e primeiros que serão os últimos. Palavra da salvação. Reverendo diácono, queridas irmãs, amada família aqui reunida nesse dia, o 9º da nossa novena em honra de São Judas, diante dessa liturgia tão bonita que o Senhor preparou para nós nesse dia, somos chamados a abrir o nosso coração para acolher essa palavra, né? A exemplo desse grande homem de fé, desse grande homem que serviu o reino, São Judas Tadeu, como apóstolo, como aquele que recebeu do Senhor tudo aquilo que precisava saber para fazer com que muitas almas também se salvassem. Temos nele um grande modelo e um grande exemplo também para o meu e para o seu apostolado, o nosso apostolado, a nossa caminhada de fé, levar a presença de Jesus a muitos corações através da palavra. E como eu dizia, hoje nosso Senhor nos preparou um grande presente. Não sei se todos aqui têm o hábito de acompanhar a liturgia da palavra ao longo de toda a semana, não só no domingo, né? Mas aqueles que estão acompanhando sabem e deveriam acompanhar, né? Porque a palavra de Deus tem que estar sempre na nossa boca, na nossa razão e no nosso coração. Assim como esteve na vida desse grande apóstolo. E não é à toa que nós o veneramos pela grandeza de anúncio que ele também realizou. A grandeza de sempre falar do Senhor, que foi o que lhe alcançou também a glória dos altares, né? Como cada um de nós também temos a possibilidade de um dia chegar a essa mesma honra, né? E oxalá todos nós ansiássemos por isso, né? Mas eu dizia que ao longo desses dias o Senhor tem nos feito meditar profundamente pela boca do apóstolo Paulo sobre a chamada vida no Espírito. O capítulo 8º da carta aos Romanos é o capítulo no qual nós encontramos essa orientação do apóstolo para que todos os cristãos de Roma e também nós, hoje, ao ouvir essa palavra, estejamos atentos a viver uma vida no Espírito. Mas o que é viver uma vida no Espírito? A liturgia nos ensina que a vida no Espírito é uma vida de plena comunhão com Deus, é uma vida na qual nós encontramos o Senhor, meditando a sua palavra, nos alimentando da Eucaristia, da comunhão fraterna, buscamos incessantemente essa comunhão com o Senhor. E é bonito que nós ouvíamos no trecho da carta aos Romanos, na segunda-feira, nosso Senhor, pela boca do apóstolo Paulo, nos orientando a isso, né? É necessário matar o procedimento carnal pelo Espírito, viver uma vida no Espírito. E o que afinal de contas é isso, né? Viver uma vida no Espírito é, como eu dizia,
buscar a cada dia corresponder a Deus numa intimidade profunda de amizade com Ele. E essa amizade nos vem pela meditação profunda da palavra, nos vem pela abertura de coração a essa palavra, nos vem acima de tudo pela prática daquilo que a palavra nos ensina. E hoje, na leitura que nós ouvimos, o apóstolo vai nos conduzindo nessa reflexão, vai nos orientando em como é e como devemos viver essa vida no Espírito. É bonito o que ele diz, né? Na primeira leitura de hoje, o Espírito sopra onde quer. O Espírito nos conduzirá a dizer palavras de Deus acertadas no momento certo, no momento oportuno que nós fomos questionados da nossa fé, no momento em que eu e você precisamos dar testemunho da nossa fé, anunciar a nossa fé. Hoje, como é tão difícil a gente até mesmo falar da nossa fé em lugares ou em situações que são muito comuns, são muito próprias nossas, né? Como é difícil a gente falar que ama e que serve a Deus até mesmo no contexto de casa hoje em dia, né? Porque às vezes nós somos perseguidos pela nossa própria família. Aí a família fala assim: já vai o beato ou a beata da igreja, né? Só vive enfiado na igreja, né? Ele ou ela só querem saber de igreja. Então, nós percebemos, né, o quanto é necessário viver e se empenhar em viver essa vida no Espírito. Porque quando nós somos atacados, quando nós somos perseguidos na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus, nós devemos buscar no próprio Deus, na sua palavra, pela força do seu Espírito, tudo aquilo que nos é necessário para nos mantermos de pé. O Papa Bento XVI, em uma reflexão das grandes catequeses que ele fez durante o seu pontificado, ele já acenou para essa realidade que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Temos também em São Judas um exemplo disso, né? Esse homem, por ser um grande arauto da verdade, por ser um proclamador da fé verdadeira, por dizer a todos a quem ele servia, através das suas obras, como um bom apóstolo, ele foi martirizado. Vocês sabem o que significa esse machado que ele carrega na mão, né? Vocês sabem o que significa? É o símbolo do martírio dele, né? Foi martirizado através desse símbolo que ele carrega. Portanto, ainda que tenha tido seu corpo morto por aqueles que podiam matar o corpo, ele não teve a alma ceifada, porque a alma dele foi fiel a Jesus até a morte. E é isso que falta em nós muitas vezes, né? Termos a coragem de anunciar, termos a coragem de, no mundo de hoje, diante do martírio da ridicularização, porque é esse o martírio que nós vivemos hoje, diferente do martírio de derramamento de sangue, hoje nós vivemos o martírio da ridicularização. Nós somos ridicularizados por sermos cristãos, nós somos ridicularizados por sermos padres, nós somos ridicularizados por sermos religiosas, por portarmos um hábito religioso. Hoje em dia, um mundo tão longe de Deus, tão longe da sua palavra, tão longe da comunhão com Ele, ridiculariza aqueles que são de Cristo. Mas que bonito é para a gente receber uma palavra tão forte como essa que nosso Senhor nos dirige hoje, né? Vocês estão no caminho certo, porque a porta é estreita. Isso é consolador para nós. Vemos Jesus no Evangelho nos dar esse grande exemplo de uma vitória que não é uma vitória dada por nenhuma realidade desse mundo, mas é uma vitória que nos será dada na eternidade. Uma vida verdadeiramente no Espírito, vivida em plena comunhão de fé e de amor com Ele. Por isso, queridos, nós não podemos ter medo de nos esforçarmos, de lutarmos.
de permanecermos fiéis diante das perseguições, das ridicularizações que nós possamos passar. Não devemos ter medo de, nesse mundo, anunciarmos aquele Deus que nós servimos, que é o nosso Salvador, aquele que deu a vida por nós, aquele que São Judas soube testemunhar até o ponto de derramar o seu sangue para que nós pudéssemos estar aqui hoje, celebrando o amor, celebrando esse Deus que nos salvou, nos fortalecendo da Eucaristia e da Palavra, que são as nossas duas maiores armas. Primeiro, para o combate espiritual. Vocês viram que no Evangelho de hoje, nosso Senhor nos convida à luta, né? Ele diz: a porta é estreita, portanto, esforçai-vos para alcançar o céu, que é a sua pátria. Esforçai-vos para viver essa vida no Espírito, que é o que vai garantir a vocês a vida eterna. E aí eu pergunto a vocês, né? Vocês estão com o passaporte de vocês em dia? Estão ou não estão? Não? Quem aqui tem passaporte, levanta o braço. Mas o padre não está falando desse passaporte que vocês estão imaginando, não. Não é o passaporte para ir para fora do país, para outro país, não. É o passaporte da vida eterna. Será que todos nós estamos com o nosso passaporte em dia? Porque quando o passaporte não está em dia, se você for ao aeroporto, você fica barrado no aeroporto, não é isso? Você fica barrado, você não entra no avião, você não consegue passar. E aí nós trazemos essa realidade, que é apenas um exemplo, para ilustrarmos aquilo que nosso Senhor nos ensina no Evangelho de hoje. É necessário lutarmos a cada dia, cristãos, para que nós possamos alcançar a vida na graça, ou viver a vida na graça. E a luta não é fácil. Por isso é preciso nos fortalecermos da palavra, do testemunho autêntico dos santos que nos edificam, nos fortalecermos da Eucaristia, da comunhão fraterna que nos une, para que nós possamos passar pela porta estreita e alcançar a eternidade. Nosso Senhor está caminhando no Evangelho de hoje, como vimos também nesses últimos domingos, né? Jesus está caminhando para onde? Alguém prestou atenção? Tanto no Evangelho de domingo passado, quanto do outro domingo, e no Evangelho de hoje também. Jesus está caminhando para onde? Ele está caminhando para Jerusalém. Ele está caminhando para o lugar aonde será consumada a sua entrega de amor por mim e por você. Aonde foi consumada, aonde Ele se entregou pela minha e pela sua salvação. Jesus está caminhando para Jerusalém. E no meio do caminho Ele encontra essa pessoa, né, que pergunta: Senhor, o que nós temos que fazer para alcançar a salvação, né? Senhor, o que nós precisamos fazer para alcançar a vida eterna? Senhor, o que eu preciso fazer para renovar meu passaporte, né? O que eu preciso fazer para ter o meu passaporte carimbado, né? Livre, para eu poder seguir em frente a viagem? E nosso Senhor responde, né? É necessário a luta. É necessário o esforço. Por isso nós não podemos pensar, irmãos, que a nossa vida é ou será uma vida de facilidades, porque todo mundo sabe que não é. Cada um de nós que estamos aqui temos as nossas dores, as nossas angústias, os nossos problemas, mas temos também as alegrias que Deus nos concede. E a maior de todas as alegrias que nós podemos ter é o fato de viver plenamente essa vida no Espírito, que o apóstolo nos inspira. Essa mesma vida que São Judas Tadeu viveu em plenitude, porque soube ouvir a voz do Senhor e colocar a palavra do Senhor em prática. Portanto, ele lutou até o final e não desistiu, mesmo tendo a morte diante de si, de maneira cruel, porque ele foi martirizado. E nós hoje, diante também dos grandes martírios
dentro do nosso tempo, é claro, que nós vivemos, devemos ter a mesma coragem de São Judas. Mas essa coragem só será fortalecida com um coração aberto e generoso à vontade de Deus. Só será fortalecida se eu e você nos empenharmos, nos esforçarmos, como nos pede nosso Senhor no Evangelho de hoje, a viver uma vida reta, a viver uma vida no Espírito. O trecho da primeira leitura de segunda-feira nos falava isso. Se viverdes pela carne, morrereis. E não é isso que a gente vê no mundo, né? Tantas pessoas apegadas a situações, apegadas a outras pessoas, tantas pessoas apegadas aos bens, e de repente vem uma pandemia, fica todo mundo pobre, desempregado. E o que que acontece? As pessoas se matam, se suicidam, matam outras pessoas. Por quê? Porque estão com o coração e o olhar unicamente voltado para os impulsos da carne. Quando o apóstolo fala sobre carne e espírito, ele fala justamente sobre tudo aquilo o qual nós podemos correr a tentação de nos apegarmos nessa vida e nos esquecermos da eternidade. Quantas vezes, não é verdade, eu e você nos apegamos a tantas coisas e nos esquecemos de nos esforçar para alcançarmos, para ganharmos aquilo que nós teremos para sempre, a eternidade. Portanto, o esforço, queridos, deve ser constante. E nosso Senhor nos lembra isso no Evangelho de hoje. Se viverdes sobre o jugo da carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, aí vivereis. Dizia-nos o apóstolo na primeira leitura de segunda-feira. E hoje ele completa, falando-nos sobre essa questão de deixar-se conduzir pelo Espírito, né? Do Espírito que sopra onde quer, do Espírito que coloca na nossa boca palavras acertadas. Às vezes nós não compreendemos, né? Puxa vida, eu não sei falar nada de Deus, né? Às vezes alguém me pergunta alguma coisa, eu não sei nada da igreja, não sei nada de Deus, tenho que aprender muito ainda. Que bom se tiver ainda essa intenção de aprender, né? Mas nós aprendemos assim, queridos, é através de uma intimidade profunda com a palavra. Nós conseguimos obter respostas de salvação para nós e conseguimos dar respostas de salvação para os outros. E isso não faltou na vida de São Judas. Ele foi um homem querigmático. O que significa isso? Um homem que anunciou. Querigma é anúncio. O anúncio do amor de Deus, da bondade de Deus, da presença de Deus que cura, que transforma, que renova, que nos santifica. Lembremos-nos, nada nessa vida nós conseguimos com facilidade. E se conseguimos, podem ter certeza que não vai ser uma coisa que vai render frutos. Porque quando a coisa é fácil demais, tem alguma coisa estranha no meio. É verdade ou não é? É verdade. Quando a gente recebe as coisas de mão beijada, é porque tem alguma questão no meio. Pode cavar que tem. A vida verdadeira é a vida que nós vivemos no desprendimento e no sacrifício. A vida de desprendimento, de sacrifício, de entrega, é a vida verdadeira que Jesus deu por nós na cruz. Ele sofreu por nós, Ele se entregou por nós, mas nos garantiu a herança eterna. Assim também acontece e acontecerá nas nossas vidas, se nós nos entregarmos inteiramente a Ele. Não almejemos as coisas desse mundo, porque são todas elas passageiras. Vamos almejar os bens eternos, que São Judas almejou também.
a ponto de dar a vida dele pela igreja, por Cristo. Exemplos nós temos, o próprio Senhor no Evangelho, os santos. Agora, por que será que eu e você não seguimos esses exemplos, né? Cabe-nos pensar hoje, diante dessa palavra maravilhosa que Deus coloca nas nossas mãos. É preciso se esforçar para passar na porta estreita. Caminho de Jesus a Jerusalém é o nosso caminho da cruz para a glória. E essa glória jamais nos poderá ser tirada, porque Ele deu a vida por nós, ressuscitou pela nossa salvação. Que a celebração de hoje seja uma motivação para permanecermos fiéis na nossa luta e na nossa busca pela santidade, a exemplo de São Judas, e possamos receber pela intercessão dele muitos tesouros do céu, e chegado o final da nossa vida, depois de tantas cruzes já passadas e vencidas, possamos alcançar e receber a herança eterna, que eu pelo menos desejo. Vocês desejam o céu? Sim. Que bom. Eu pelo menos desejo o céu, né? Porque esse mundo, minha gente, não dá pra gente absolutamente nada. Diz o salmista, né? Senhor, junto a vós, felicidade sem limites. Felicidade é essa que o mundo nunca poderá nos dar. Sempre ficará pela metade. Às vezes as pessoas se iludem, né? Acham que no mundo está a felicidade, acham que no mundo está a realização de tudo aquilo que precisamos. Lê do engano. A realização e a felicidade plena se encontra na cruz que carregamos e na glória que o Senhor vai nos presentear um dia. Portanto, sejamos fiéis à nossa fé, a exemplo de São Judas, e nos esforcemos por passar pela porta estreita. Não é fácil, mas Ele não é o santo dos impossíveis, não é isso? Para Deus nada é impossível. Se ainda não conseguimos alcançar essa graça, peçamos a São Judas isso, né? A graça de passar pelas humilhações, pelas perseguições da vida, a graça de enfrentar as cruzes da vida, sempre na perspectiva de uma vida nova, da vitória que Jesus já nos alcançou. Que essa Eucaristia nos fortaleça e que o exemplo de São Judas nos anime a nos esforçarmos também para, vencendo as ilusões desse mundo, caminharmos para a eternidade com o olhar e o coração voltados para o céu, nunca para esse mundo, porque somente de lá nós alcançaremos a felicidade verdadeira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.